Olá, meus amigos do podcast As Sete Chaves, tudo bem com você? Estamos aqui de volta agora em 2023, estamos muito felizes de ter a sua presença aqui conosco. E olha que cenário bonito, você está vendo lá, ó, o mar, Quase nossa. não tá vendo, né? Tá escuro. Tá escurecendo, mas creio que você consegue ver que a gente está na praia. Estamos aqui aproveitando as nossas férias, só que não, né, Thiago? Não. Só na correria, mas já é gostoso sair de casa, sair de Blumenau para vir ver um pouco o mar, escutar o barulhinho das ondas. Estamos aqui para gravar uma série de episódios especiais. Para iniciar esse nosso ano, a gente acabou ficando um pouco sem o nosso guia de estudos para fazer uma série de estudos especiais com convidados especiais, como vocês já estão acostumados. Não é, Thiago? Exatamente. Estamos em Balneário Camboriú, hein? Ó, que chique. Aquele que não conhece, nós estamos no litoral catarinense, uma das praias mais famosas, né? Do brasileiro. Do país, né? Exatamente. Diz que estamos do lado aqui do Neymar, é verdade? Ele tem um apartamento aqui, mas não está pronto. Lua Santana, no mesmo prédio. Aqui. Eita, o negócio aqui é chique demais, Chique. hein? Aí sim. Você que está nos assistindo, mais uma vez, agora é minha vez, né? Feliz 2023, que Deus te abençoe neste ano, que os seus caminhos e os seus projetos possam ser abençoados por Deus. Amém. Estamos começando a nossa terceira temporada, uma temporada especial, né? Como a Natália falou. A nossa temporada é com convidados especiais e temas aleatórios, mas temas um pouquinho, vamos lá, assim, colocamos como polêmico? Não, né? Não. São dúvidas que a mente nos traz no dia a dia, né? E hoje é um tema especial. Temas bons. Se você quiser até sugerir mais, olha, a gente está aberto a sugestões. Exatamente, escreva aqui, né? Aqui embaixo está o nosso Instagram e também o nosso canal do YouTube. Você pode colocar no Instagram algumas ideias de temas que você gostaria de estar discutindo aqui no nosso podcast, ouvindo também, né? É isso aí. Hoje nós estamos com um convidado especial. Muito especial. Quem é de Blumenau faz tempo vai lembrar do nosso querido pastor Fábio Silva, que está aqui conosco. Boa noite. Gostei do faz tempo, né? Eu tinha cabelos pretos. Legal. Obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui com Estamos vocês. felizes de ter sua presença também. Legal. Estamos de férias e trabalhando, né? Vida de pastor é essa, né? É sempre assim, vamos fazer uma oração. O pastor sempre vai ser o cara que vai orar, que vai na roda. Sempre é o pastor que vai pregar. Lição. Aparece lá. Passar lição. Pastor, pode pregar? Pode. É uma escolha que o senhor fez e que, assim... Que mandou, né? Né? Aquelas assim... Não, é bonito, mas acaba sendo um peso, né? Que o pessoal, às vezes, não pensa nisso. Claro que o senhor faz por amor, óbvio, mas é um negócio que, né... Eu fico até às vezes, né, eu tenho pena. Porque o meu irmão, né? eu tenho um irmão, um tio que são pastores, e sempre que a gente vai fazer um culto, alguma coisa, ai, Nicolas, ora pra gente. Eu penso, coitado, deixa o guri só escutar uma vez, né? Tipo, é sempre eles que estão falando. Mas ele gosta. A gente abusa um pouco do Nicolas aqui no podcast também, O Nicolas né? também sempre participa do podcast. E ele gosta, eu vejo que assim, por isso que eu penso, eu tenho pena, mas o pastor acho que não se incomoda, porque ele escolheu isso como meio de vida. O meu meio de vida é levar Jesus pros outros, é falar de Deus. Então, tipo... Tá bom, eu oro, eu tô sempre disposto, né? Tipo, mas que bom estar aqui. Mas tem gente que está nos assistindo e não conhece o pastor Fábio. Pastor Fábio, fala um pouquinho de você, da sua vida, onde você está, onde você mora, onde você é pastor. Se apresente. Beleza. Hoje eu sou pastor em Hortolândia, São Paulo, ali do lado onde eu tenho o campus da Unasp, campus 3, antigo IASP. Sou pastor do distrito do Remanso Campineiro, né? Então é a igreja do Remanso, a igreja do Colégio Adventista de Hortolândia, o CAO, e um grupo que estamos montando no bairro São Miguel. Que legal. Hortolândia tem bastante igreja lá, né? São quantas, mais ou menos? Só para você ter uma ideia, são praticamente 10 distritos. Em 1 quilômetro, literalmente 1 quilômetro, você tem 6 igrejas. Nossa. 6 igrejas do tamanho de Blumenau, né, para cima. Não fazia ideia disso, gente. Tem bastante. É a cidade que tem mais igreja, não? No Brasil? Cara, eu acho que deve ser, né? o lugar para o maior número de adventistas por metro quadrado. Nossa, que eu lindo! Eu sei que ali do IASP desceu uma quadra central, do lado é a igreja do Caô, né? Né? Aquelas, já queria ir morar lá, né? Mas o meu esposo tem parente lá. Em Hortolândia? É. A tia dele. Ai, gente, agora eu não sei qual é o nome da tia direito. Desculpa, tia. Eu acho que é a Audilene, mãe da Laís e da Maísa. Talvez tu conheça as meninas. Conheço. É ela.
É a sogra e tio do Daniel. Tomzinho. Isso, a sogra do Tomzinho. Tomzinho, Eles que não são de conhece, lá. cantou no Tom de Vida. É, ele é daqui de Santa Catarina, né? São Francisco do Wellington Sul. Faulkner Jr. Esse mesmo. É isso aí. Antes da gente Enfim. começar, a gente tem que falar que nós temos sorteio especial dessa temporada especial, não temos? Olha, nem tava sabendo que ia ter sorteio. Nem eu. Acabei de inventar um agora. Lá vem o Thiago. A gente tem que fazer um sorteio. Toda temporada a gente tem um sorteio especial. E vai ser do que, então? Não sei, o que você acha que a gente pode fazer? A gente pode fazer um kit com produtos de todos os nossos patrocinadores. Ele quer A mulherada descolar, vai hein? gostar, os Mulherada, homens também vocês vão vão gostar, né? Eu já estou aqui A gente lembrando... faz um sorteio, então, com um kit multilist. Acho que é uma boa. Não só multilist. Tem outros também. Tem outro pessoal aí também. Pode pegar o material ali da Star Studio, tem CDs e tudo mais. Tem CD do Quarteto de Verdade. Eu acho que, assim, Sobrou todo mundo, 85 ainda, todo tá? mundo que falar que tem um leitor de CD em casa ganha 2. Ninguém tem mais. Nossa, eu não tenho, né? Não sei, pastor, você tem algum leitor de CD em casa? Caramba, olha, CD. CD, hein? Acho que meu computador não lê mais CD. Meu carro não lê CD. O meu também não lê mais CD. Então, gente, Tá aí um negócio que a gente vai ter que mudar. a gente vai ter que... A gente vai ter que mandar algum... tem agora um pessoal que faz... como é que fala? Esqueci o nome, é The Box, uma coisa assim. O Gastão Júnior vai saber que está aí com a gente. Mas é um pessoal que ele manda daí o link e você baixa como se fosse um Spotify e você escuta. Ah, pode ser. É tipo um aplicativo, é bem legal. Uma dessa, né? Vamos ver se o Juninho disponibiliza alguma coisa ali pra gente. Pode ser uma coisa mas especial. Então, um kit especial. Vocês vão sortear hoje alguma coisa? Não, ou hoje não. Pô, Ou vamos hoje? nem a caneca? Tinha vocês que vão deixar o brinde, pode ser Não, a caneca a gente do... tá de brinde. Ah, então A você vai caneca- dar. Convidado já Eu vou ganhou. ganhar, vou ganhar. Convidado ganhou. ganha a caneca do patrocinador. Da Obrigado. Vult Cosméticos, exatamente. Isso aí. Não, eu quero também essa aqui, ó, bonitinha. As Sete Chaves. Sete Chaves Esse é do Podcast. nosso podcast, É, aí. bonitona, né? Essa daqui a gente sorteou na primeira temporada. Primeira temporada Eu foi acho uma que, dessa. olha, ia ser sucesso sortear uma segunda, porque foi o que mais deu Sim. comentários. Todo mundo queria canequinha. Pode entrar junto no nosso kit, ó. Fazer um kit parrudo. Ótimo. E vai entrar caneca da Sete Chaves, caneca da Vult, Rubio Júnior, vou falar com você ainda. Uma tá? Bíblia Andrews. Olha só. Ó, acho que a Não, Bíblia vamos era uma aumentar boa, a hein? coisa, né? No A gente- final, né? No Aqueles final, que forem isso. assíduos. Na última, a gente fez o sorteio da assinatura da Escola Sabatina, da lição. A lição de escola Um sabatina, ano. um Quem ano ganhou de foi escola. o pastor Gabriel Bueira, né? É, E quem foi? E quem que ele. Não, o não sogro vou lembrar. dele, o Sogro pastor dele? Horácio Paredes. Só pastor, então, ganhou. Só pastor. Dois pastores Horácio ganharam. Trabalhou comigo. É, pastor Horácio foi o suplente, não, né? O contemplado. Esse que ajudava ele. Foi quando a gente conheceu o pastor Horácio em Blumenau É, também. era meu auxiliar, né? É. Meu pastor de jovens. O pastor Gabriel Bueira, que é o É genro dele, que genro começou dele, com ó. a A gente. filha dele já casou. Daqui a pouco é sua, Você né, vê? pastor? É. Gente. Amém, né? Ai, calma. O pastor Gabriel Bueira começou com a gente aqui, depois entrou o pastor Nicolas. Na última foi uma variedade de pastores, entrou o pastor Antônio Mondo. O pastor Antônio Mondo agora está na igreja de Pomerode. Ah, é. Está em igreja de Pomerode. Querido. E agora estamos com o pastor Fábio conosco. E Isso aí. você viu que o nosso layout do nosso podcast mudou, né? Você Tá viu que o bonito, GC é né? diferente. Tá budero, não. A nossa tela de vez em quando diminui, aparece um patrocinador. Tá ficando chique o negócio. E lá Diferenciado. na abertura apareceu a foto do pastor Fábio ainda, você viu? Opa. Como convidado. Olha que O negócio tá legal. bonito. Tá melhorando. Cada dia a gente tá melhorando. Cada temporada uma novidade. Só falta, então, encurtar esse bate-papo do início, né, Thiago? Eu gosto de Tu falar. fala né? demais. Eu gosto de falar. Eu quero ir direto pro assunto. Então vamos lá. Vamos aproveitar esse convidado que estamos O aqui e vamos... assunto é... Mas antes de começar o assunto, pedir o pastor Fábio fazer uma oração pra gente. Claro. O pastor que faz oração, Vamos né? orar. Querido Deus, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Esteja com essa conversa, esteja com cada ouvinte e que possa cada vez ser mais abençoado e procurar em Ti uma resposta para os problemas da vida e do vazio que nós temos. Pedimos a Tua presença, o Teu perdão e a Tua paz em Cristo Jesus. Amém. Amém. Tema de hoje, tema especial, O tema de hoje é... tá aqui embaixo. Fala, Thiago. Se Deus é amor e nos ama, por que a gente sofre tanto aqui nesse mundo, nessa terra? Nós tivemos uma temporada sobre isso, né? Mas tem gente que tem isso. Pô, Deus é amor, Ele nos ama. Pô, tô cheio de problema na minha vida, divórcio, filho nas drogas e tudo mais. Minha vida tá
toda lascada. Que amor é esse? Que Deus é esse? Você sabe que isso aí é um problema filosófico antigo, que até em Atos 17 vai falar do pensador que veio com esse discurso, né? Quando Paulo vai em Areópago, ele tem um grupo de estoicos e epicureus. Então você tem Epicuro. Epicuro é aquele que fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Estilo Zeca Pagodinho, né? De filosofia. Mas ele tem um paradoxo de Epicuro, que ele fala assim, se Deus é bom, por que existe o mal? Então, logo, se Deus ele é poderoso e pode acabar com o mal e não acaba, então ele é maléfico. Agora, se ele é bom e não acaba o mal, então ele não pode, então ele é fraco. Então existe esse paradoxo, né, que coloca, porque o mal é um negócio complicado, você vai entender, né? Por que o mal existe? Porque muitas pessoas, diante do mal, de uma maldade, vêm perder a fé e esfriar a fé. Então, não é um negócio simples. Tanto que existe um nome técnico em teologia que é teodiceia. Tá? Teodiceia significa a defesa de Deus justamente para o problema do mal. Tá? Então, como a gente entende isso? Então, tem diversas teodiceias, diversos assuntos que a pessoa vai tentando entender. Né? Então, a primeira que a gente, por exemplo, fala, né? Existe uma força do bem e do mal. Quem vai vencer essa força do bem e do mal? Isso é dualismo. Deus poderia vencer o mal. Então, se ele poderia, por que não vence? Então, é fácil a gente discutir numa questão de ideias, mas vivenciar é complicado. Então, o que a Bíblia apresenta para resolver essa parada aí? Né? Então, nós vamos tentar explicar rapidamente, para não ficar também, né, cheio de coisa. A primeira questão que entra é a perfeição da criação de Deus. Quando Deus cria um ser humano, ou cria os anjos, ele cria com uma perfeição absoluta, que a própria criatura ela é imposta de liberdade, de senso de escolha, tal que ela pode escolher a não servir ao seu Criador. Tá? Se ela não tivesse essa possibilidade, ela não seria o quê? Completamente livre. Ela teria uma limitação. Tanto que alguns pensadores, diante do problema do mal, quando você vai colocar o livre-arbítrio, ele vai falar assim, pô, mas Deus poderia criar, né, com menos livre-arbítrio. Né? Sim. Então, mas a pessoa ia adorar como? Não ia ser genuíno, né? Não ia ser genuíno. Deus mesmo não... Ah, quem é que quer isso, né? Mas como que... Você falou em genuíno, né? O que é genuíno no quê? A pessoa, Puro, não né? ia, a pessoa não ia escolher amar a Deus. Ela ia estar, tipo... calculada para isso. Ela ia ser feita para isso. Tá, mas como um vamos robô. lá, né? Mas o que está em jogo aqui? Existe vários tipos de escolha. Você vai numa pizzaria, você escolhe uma pizza que, de repente, eu não gosto. Então, envolve gosto. Gosto do quê? De paladar, de sabor. Tá? Existe, por exemplo, escolha de cor. Então, tem cor que eu gosto e tem cor que eu não gosto. Existe escolha por afeição. A pessoa ela tem umas ideias semelhantes, então me afeiçoa a ela, para mim é legal, a coisa flui mais. Tem pessoas que, né, então não chego perto. Mas que escolha que está em jogo? Tá? A primeira coisa que a gente tem que refletir aqui. Deus quer o quê? Uma pessoa livre, mas para tomar que escolha? O que está em jogo? Adoração. Sim. E a sua adoração, ela envolve o quê? Temor, tremor ou amor? O que está em jogo? Então, Deus quer o quê? Como Deus é uma comunidade, nós cristãos acreditamos, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles sempre existiram, coexistiram. Então, Deus é amor, né? 1 João fala. Por quê? Porque eles se relacionam em amor. Então, quando eles criam os seres livres, morais, como anjos, seres humanos, para desenvolver o amor coletivamente. E para ter essa adoração por amor. Então, nós temos, primeira chave, o livre-arbítrio, o segundo, o amor. Sim. Tá?
Só que entra um negócio complicado nisso tudo, quando você vai falar do mal. Eu poderia, é um assunto que é para demorar bastante, mas eu vou tentar simplificar, porque não vai esgotar. Sim. Né? Então, vamos lá. Juízo de Deus. Então, a pessoa fala assim, poxa, você vai no meio intelectual, vai no meio tal, fala de Deus e tal. Ela fala assim, não, eu até aceito, Deus é amor, Deus é legal, preciso, tudo, né? E quanto mais estudos, quanto mais a pessoa tem bens materiais, tudo, ela se sente abastada e não sente necessidade de uma proteção e de um Deus. Sim. Por quê? Porque a ideia de Deus limita, segundo a cabeça das pessoas, seu senso de diversão, de liberdade. Tá? Porque eu não posso... Bom, estou no podcast, sou pastor, posso falar, porque eu não posso transar com quem eu quero? Porque eu não posso me drogar? Eu estou fazendo mal a ninguém? Será que Deus ele é tão assim que se preocupa com quem eu levo para a cama, com o que eu como, com o que eu bebo? Né? É isso? É isso que está em jogo, que Deus se preocupa com isso, Deus não quer que seja feliz, ou Deus o tal, e sabe, acabou o amor, qual o problema? Por incrível que pareça, são coisas que eu enfrento no meu cotidiano, de pessoas que são líderes espirituais, que deixam a mulher, deixam o marido, olha, eu estou sentindo amor por outra pessoa, isso amor não é pecado, e posso aparecer. Então, são coisas assim. Então, para que esse juízo? Para que Deus vai trazer um juízo? Né? Então, a gente tem que entender o que é juízo de Deus. Eu vejo hoje também uma linha muito de gente que meio que... Não é que releva esse juízo, mas que trata assim, tipo, Deus é amor, meio que como se ele fosse só amor. Como se Deus fosse sem a parte do juízo. Deus é amor, então eu posso fazer o que eu quero, porque ele me ama e ele me aceita do jeito que eu sou. Eu vejo que tem uma onda muito assim também, entendeu? Só amor e só graça. No meio só amor e só evangélico, graça. no meio tudo é legal. Veja, a salvação é somente por isso, somente pela graça, não tem outra coisa. Isso é negociável. Tá? Não adianta a gente querer colocar... A salvação é. Agora, a partir de que eu sou salvo, eu amo esse Deus, me entrego a Ele, eu sou obediente a Ele. Então, eu vejo assim, uma religião, né, só de liberdade, eu posso fazer o que eu quero, se torna uma libertinagem. Uma religião que eu só tenho que obedecer e fico de juiz a outras pessoas, se torna um legalismo pesado que ninguém quer, se torna um bando de juiz. Sim. Né? E um bando de... A gente usa o termo fariseu. Um achando que é melhor que o outro era ainda, gente né? boa. Hoje nós temos gente pior do que fariseu. Né? Pastores, anciões. Está cheio, está cheio. Brincando. Mas assim, que as pessoas entram numa igreja, você é julgado. Tá? Então, vamos entender o juízo de Deus. Eu tenho uma posição que eu estou estudando agora, é uma coisa minha, não é que a igreja diz, tal, tudo, mas uma coisa teológica minha, que eu estou chegando a esse ponto. Que se você entender o Gênesis, o resto tudo se repete. Tá? Então, existe uma narrativa em Gênesis que, para mim, que foi criado para ser ateu, que não foi dado religião, que foi uma busca, que foi encontrada, foi a narrativa que me agradou, diante das outras narrativas. Nós temos a narrativa da criação, a Nomaliche, né, que é uma das mais antigas, e outras. Por que me interessa a narrativa bíblica? Primeiro, para as pessoas que Gênesis 1, 2, é interessante, Gênesis 1 vai falar que eu tenho liberdade, eu sou feito em imagem e semelhança de Deus e eu tenho domínio de governo. Segundo, fala que a mulher e o homem, a mulher, aqui tem um negócio interessante, o termo traduzido para auxiliadora ou adjuntora, né, dá assim, no português, ela é minha auxiliadora, então ela é minha auxiliar de serviços gerais. Não é isso que o termo bíblico fala. O termo é Ézer, que significa o quê? Se eu preciso de um auxílio, significa que eu não sou capaz.
toda vez que o termo Ezer é colocado sobre Israel, ele é colocado para Deus. Então, Israel não pode enfrentar aquela encrenca, então ele pede que auxílio? Auxílio, o Ezer De Deus. de Deus. Deus era o auxiliador de Israel. Então, tirando Deus, qual que coloca? Para a mulher. E aí tem um poema, né, que ele fala, eu busquei a vida toda, ele acabou de ser criado, né, mas é A bonito, vida toda, né? Eu umas procurei o horinhas. tempo todo, ele deu nome para os animais, eu vi tudo isso, e quando ele encontra, ele fala, eu encontrei tudo que eu precisava na minha vida, é você, né? Você vai ser o osso dos meus ossos, carne da minha carne e tal. Então tem um poema lindíssimo, uma coisa bonita. Terceira coisa, eu tive na Índia, numa missão, e lá são 300 milhões de deuses. Entra no Google, coloca ali o número. Então, você deu Deus para tudo. Não dá nem para contar. Até um tempo atrás, eu estava ainda conversando com um camarada que eu fiz amizade lá, Nagahesh, o nome dele, que significa Deus cobra. Nossa. Então, era o Deus que a família dele, para ele, tinha adotado. Então, tem essa parada toda. Então, o que acontece? Você falar de Jesus como Deus, eles aceitam. O problema é você falar que ele é o único, que você tem que acabar com o resto, né? E por que isso? Aí está a grande dificuldade. Então, eles, na Índia, né, têm uma plantação imensa de flores, alimentos, mas para serem oferecidos a quem? Aos deuses. Então, eu alimento quem? O meu Deus. Na Bíblia, é Deus que nos dá o alimento. Então, toda essa erva, blá, 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 a semente, você, né, os frutos, você me dão de alimento. Então, quem que alimenta quem? Na narrativa bíblica. Deus é Deus que me alimenta. Então, já recebo a bênção. Estão sabendo como é a narrativa bíblica? Quando vai falar do pecado, tem um negócio interessante, né? O texto da queda, Gênesis 3, né, como que Deus fala que pode comer de tudo, né, a serpente, que é Satanás, fala, não pode comer nenhum, inverte, né, como usa a mente, e fala, ó, se você comer, você será como Deus. Se eu sou Deus, eu preciso de Deus? Não. O que as pessoas dizem hoje? Né? A partir de 1980, quando veio essa badalação da nova era, você tem um Deus, você é um subdeus, então você não precisa disso. Então aí começa a encrenca. A Bíblia diz que não, que nós temos um vazio. Então você pode colocar droga, sexo e tal, mas se é um vazio do tamanho de Deus, você vai encher de um monte de coisa, não vai suprir. Não vai suprir, tá? Depois vem o primeiro homicídio, a queda, vem a desgraça toda, começa a maldade. E aí, quando o camarada fica com bronca do irmão, por causa do quê? Do sacrifício. É o primeiro homicídio por uma questão religiosa. Né? Aí, Deus falou o quê? Por que você está assim? Se você não proceder bem, não acontecerá coisas boas? Cuidado, porque compete a você a dominar você mesmo. Porque o pecado, ele está o quê? Ele está ali, e o termo é interessante, que o termo correto, ele está agachado. Mas agachado como? Como o termo é usado para felino selvagem, um leão. Para dar o bote. Para dar o bote. Então, eu não vejo. Então, ela usa esse termo. Mas ele não se cuida e tal, acaba cometendo um assassinato. E Deus põe uma marca nele. Essa marca não é de maldição, essa marca é de proteção, para quem vê Caim não o mate. Logo na sequência do texto, aí vamos entrar em capítulo 5, capítulo 6. Capítulo 5 vai dizer o negócio dos filhos, dos homens, filhos de Adão. No capítulo 3, é interessante que é ali que Eva recebe o nome de Eva. Até então, qual o nome dela? Varoa. Eu nunca tinha pensado nisso. Você vai ler o texto, vai falar o quê? E agora se chamará Eva, que significa o quê? Geradora de vida. Então, ela vai gerar vida. Então, não tem uma maldição aqui. Né? Aí você vai entrar no capítulo 6. E o capítulo 6 daí em diante começa o quê? Que a maldade do homem chega num patamar. Eu vou até ler o texto, capítulo 6.
Eu fiz uma série de Gênesis com as minhas igrejas. Aí você vai abordando tudo isso. Ó, capítulo 6, o verso de número 5. E o Tiago vai ler com essa voz Vou chegar lá, calma. toda... você quer que eu te fale onde está Gênesis? Não, eu tô nele. Geralmente, quando eu falo um livro, né, eu falo assim, ó, tá fácil de achar. Tá depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Mas agora eu não agora Gênesis, não tem. Então vai lá. 6:5? É. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, a sua versão, qual que é a sua versão? Acho que é a mensagem, né? A minha versão internacional. Então, Nova versão internacional. NVI. A minha é da Andrews. Então, a sua ficou legal. Gostei de como coloca. Aqui está dizendo assim, ó, viu o Senhor que a maldade do homem se havia se multiplicado na terra e que continuamente todo o desígnio do seu coração era o quê? Mal. Olha como chegou a maldade. E como Deus vai resolver a parada. Como ele vai acabar com o mal. Não é isso que Epicuro falou? Então vamos lá. Quem origina o mal? Não é Satanás? Sim. Ele coloca em dúvida se nós somos seres livres, para que precisamos de lei? Não precisamos. Então ele é um Deus tirano. E ele se rebela. Né? E aí, Deus expulsa ele de lá. O pessoal fica assim, opa, o cara tem razão. Se ele destrói Satanás ali, como que fica? Esses caras vão servir por amor? Fica aquele medo, até aquela Vai dúvida. ficar, fala, o cara tinha... Né? Então, ele tem que dar um... Por quê? O problema não é de poder. Não é quem tem poder para acabar com quem. O problema é intelectual. Foi colocada uma dúvida. Ele só vai resolver como? Intelectualmente. Não adianta resolver de outra forma. Mas acho que já está meio que resolvido, né? Pode acabar, vai. Mas vamos lá. Deus vai resolver aqui. Então, nós estamos falando de juízo. Então, vamos entender Gênesis para a gente entender o micro, para entender o macro. No capítulo 5, no verso 11, se repete por 5 vezes uma palavra que no português vai estar em sinônimo. Tá? Então, a palavra é Shavat. Então, vai assim, ó. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Então fica um negócio complicado. Toda vez que aparece mais de 3 vezes a repetição de um termo na Bíblia, tá? É porque aquilo é muito importante. A Bíblia nunca dá características dos seus personagens físicas. Quando ela dá, porque é importante. Quer ver? Vamos lá. Fala que Absalão, seu cabelo pesava não sei quantos quilos. Pô, porque me interessa saber que ele é cabeludo. Aí, capítulos para frente, fala que ele estava fugindo. Daqui a pouco ele é preso pelas árvores. Então, ele foi preso por onde? Pelos cabelos. Agora você entendeu. Se eu perguntasse antes, você não saberia responder. Exatamente. Então, o que acontece? Você tem que entender para ler a Bíblia nesse ponto. Então, aqui ela repete qual o termo que significa a tradução. Aqui foi traduzido por corrompida, por dar cabo e perecer, mas pode se destruir. Então, o que Deus está dizendo aqui? Eu vou destruir a destruição que destrói a terra. O que é isso que destrói a terra? A maldade. Então, ele vai dar cabo à maldade. No dia 13 de dezembro, um amigo meu, pastor Levi, foi assassinado em Hortolândia. Então, uma esposa perdeu o marido, uma filha de 9 anos e a outra de 6 perderam o pai. Se você não acreditar, se elas não acreditarem que um ser superior fará justiça, essa justiça não é apenas o castigo, mas trazer o pai de volta, uma ressurreição e tal, elas vão ficar piradas. Um outro exemplo, alguém que tem poder, um empresário, um político, e sai de uma balada, enche a cara, atropela alguém,
e uma pessoa humilde que sai do trabalho e tal, ele não vai nem para a cadeia. Os advogados vão tirar isso de letra. Agora, a família que perdeu vai sempre aparecer nos noticiários pedindo o quê? Justiça. Se eles não acreditarem num ser superior que faça essa justiça, eles vão ter problemas. Eles vão ter que fazer justiça com a própria mão. Qual o problema? Para você fazer justiça com as suas próprias mãos, você tem que ser isento de erros, de pecados. Eu tenho que ter um padrão tão alto, tão puro, para fazer uma justiça. E eu não tenho. Direito, né? Até porque... Que direito você tem de falar uma coisa que você cometeu isso. Até porque nisso. A justiça de quem é falho é uma justiça egoísta. Tu visa só o teu próprio benefício, né? Ou trazer alguém de volta, ou tipo, se ele matou meu pai, eu vou matar o pai dele para ele sentir o que é. Entendeu? Tipo, é uma justiça que vai me satisfazer. É não é um uma círculo justiça vicioso. E será que real. vai satisfazer? Geralmente a pessoa não fica satisfeita. Não, claro que não. Agora, por isso que você vê a necessidade de um juízo, de alguém que possa fazer esse juízo. Então, o que acontece? Aqui está água. Se eu colocar sal e açúcar, assim, vocês veem e falam assim, o que tem aqui? Sal ou açúcar? Vocês vão? Não vão saber. Vai ter que experimentar. Sim. Aí você fala, não, mas está salgado, tem sal. Fala, então faz o seguinte, você vai pegar a mesma água e me trazer ela de novo sem sal. Está louco? Não tem como tirar o sal da água, né? Então, o que acontece? Se Deus vai destruir, né, o pecado, e o pecado está dissolvido no ser humano, ele não se arrependeu, não pediu perdão, ele vai. Porque o que ele vai destruir? O pecado. Tá? Vamos lá. Nós vemos que Deus é um Deus de amor, vemos que Deus é um Deus de poder e de liberdade, mas existe um grande conflito. Quando eu coloquei aqui que existe uma questão do que? Intelectual a ser resolvida. Tá? Ficou uma dúvida. Então, a primeira coisa que Deus vai sanar é a sua reputação. E, junto com isso, a salvação daqueles que creram nele, porque a salvação é pela graça. E aí vem uma história bonita do grande conflito. Né? Demonstrando, através dos profetas, através de uma parábola do santuário, o Messias que viria. E quando ele veio, interessante, os seus não receberam. Por exemplo, em Marcos, outro livro que eu amo, né? Porque o Marcos é a base para você escrever Mateus e Lucas. Tá? Os dois usaram Marcos, tanto que repete a maioria, só 24 versos que não, todos os outros são repetidos. Quando ele conta, Marcos não tem muita teologia, mas as questões dos milagres, dos acontecimentos. Quando ele conta num sábado que Jesus entra numa sinagoga e tem um cara com a mão ressequida, né? Todo mundo fica de olho o que Jesus vai fazer. E existe um evangelho antigo, não canônico, que fala que era a mão direita. Aliás, fala que ele era pedreiro. O texto de Lucas fala que era a mão direita. Então, veja, se o cara é pedreiro, a mão dele está ressequida, perdeu todo o líquido, fica presa, pele e osso, como ele vai trabalhar? Fica em posição de garra. Só que é o sábado. Jesus chama ele, e o texto fala que é no centro. Justamente era uma sinagoga que é onde ficava o púlpito, no centro. Ao invés de abrir a palavra de Deus, ele leva a vida. E antes ele faz uma pergunta. No sábado, é lícito salvar ou matar? A vida ou a morte? Fazer o bem ou o mal? E aí ele manda estender e aquele braço, um milagre, e se renova. Pô, é brutal. Tá? E aí as pessoas não respondem a pergunta. Eles sabem a resposta, mas não respondem. Mas o texto é irônico. A ironia do texto é porque os fariseus, os saduceus, gente que brigava, herodianos com aquilo, eles fazem o quê? Se um inimigo do inimigo meu, né, se torna meu amigo, e eles se ajuntam para falar assim, como vamos matar? Pô, no dia de sábado eles estão planejando como vai matar quem? Aquele que fez o bem no sábado. Então, veja como Jesus, ele traz a cura, ele traz o amor. Quando você vai ver a morte de Cristo, é um negócio assim interessante. Todo camarada que era condenado à crucifixão, ele deveria ser o quê?
açoitado. Então, era 39 açoites, não chegava a 40, o cara não aguentava. E mandado crucificar. E o texto fala um negócio complicado. Eu tive em Israel, então via os instrumentos de tortura, tal, um negócio assim. Era aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, é aquilo mesmo. O negócio era terrível, desfigurava. O Rei do Universo veio, humilde, né, para vencer o nosso maior inimigo, que não é Satanás. Satanás foi vencido na cruz, tudo ok, mas o maior inimigo, sabe qual que é? A morte? Não, eu e você. Nós? O nosso próprio eu. O mal que está aqui dentro. Onde eu encontro isso? Em Gênesis. Lembra quando Jacó, ele sai, tem que voltar, e tem medo de Esaú, ele vai nos vários Jaboque, eu preguei isso em Blumenau, que era a minha dissertação de mestrado, que era o quê? Poxa, ele lutou. Para quem é adventista, Ellen White fala que ele lutou, né, e quem apareceu ali foi Jesus. Como ele vai lutar fisicamente e vai vencer Jesus? E como Jesus vai sair no tapa com o cara? Então, não foi uma luta física. Tanto é que ele passa a angústia de Jacó. E Ellen White fala que nos finais do tempo nós vamos passar essa angústia. Então, nós vamos dar porrada em alguém? Então, que luta é essa? Era uma luta espiritual. Então, Jesus não lutou contra ele, lutou com ele para vencer quem? O próprio eu. E ali ele muda de nome, de Jacó para Israel. Tá? Então, Jesus mostra a nossa maldade e ali, quando ele termina de ser torturado, ele é levado para quê? Ser crucificado. Só que acontece um porém. Aquelas pessoas colocam uma coroa de espinho, bate com um caniço na cabeça dele, põe um manto e começa a sacaneá-lo como ele é rei. E aí eles fazem o quê? Gospem na cara de Jesus. Vamos lá. Alguém já cuspiu na sua cara, Tiago? Não. Já cuspiu na sua cara? Você prefere tomar um tapa ou uma gusparada? Tem, pô. Tapa. Pô, mas o tapa dói. Tecnicamente, gusparada é como jogar água. Mas e humilhação? E o excremento que sai do interior do cara para jogar no outro? E eles fizeram isso com Jesus. E qual foi a maior tentação de Cristo? Não morrer. E Satanás vira para ele e fala assim, e aí? Satanás não é o pai da mentira? Mas ele fala uma grande verdade. Cara, você vai morrer por esse cara? Você vai morrer pelo Fábio, ele é pastor, mas que pastor de Araque? Você não sabe o que ele pensa, você não sabe o que ele faz. Então, se eu fosse salvo pelas minhas obras, pelo bem que eu sou, pelo dízimo que eu devolvo, pelas ofertas, pela minha legalidade, eu precisava que Jesus morresse por mim. Então, já que não é por isso, porque eu sou um trapo de imundície, ele morre por amor a mim. E aí a promessa dele o quê? Veja, aqui está uma parte, agora vai cumprir outra. Eu retornarei para buscar e para fazer o juízo geral. Então, qual era a pergunta? Deus é bom? É. Deus pode? Pode. Mas ele se limita para mostrar para o universo o quê? Que está em jogo uma dúvida. Nós necessitamos de parâmetros ou não? Então, essa é a grande questão. É a escolha. Nós escolhemos fazer o mal. Ah, mas e o mal natural tal? Bom, depois do pecado, tudo perde o seu eixo. Tá? Sim. Então, é uma grande... Eu não sei se eu respondi tudo. Né? Oh, aprendi pra caramba hoje. Mas... Hoje o negócio foi um estudo aqui, Né? né? E eu vou indicar um livro para quem gosta de ler, que a minha esposa briga comigo, né? Eu compro o livro escondido. Então, assim, ela calcula, pô, nesse mês você comprou tantos livros. Eu falei, pô, né, tenho que comprar. A Casa Publicadora Brasileira lançou um livro do John Peckham. Esse livro, até então, ela foi publicado nos Estados Unidos pela uma editora acadêmica, não adventista, e foi traduzido agora em 2022, na metade, em agosto. Eu até estava falando com os editores da Casa Publicadora, né, dando os parabéns pelo que eles fizeram, falaram, esse livro vai dar prejuízo, né? O pessoal vai comprar.
É um livro técnico, mas basicamente vai aprofundar mais aquilo que eu falei. Né? Eu coloquei outras coisas, mas o título do livro é A Teodiceia do Amor e o Grande Conflito. Tá? John Peckham. Aí, a pessoa que quiser. E quem endossa o livro é um teólogo, se eu não me engano, ele é batista, chamado Paul Copan. Para quem gosta do Rodrigo Silva, Sim. o Rodrigo sempre cita as obras do Paul Copan, que é um exegeta, é um apologista, um defensor. Ele tem um livro muito interessante, foi traduzido por português, mas teve alguns problemas e esgotou, que é Deus é um monstro moral. Esse Paul Copan fala que o livro do John Peckham é maravilhoso. Então, fica a bom dica. saber. CPB, né? Pela CPB. CPB. Vou colocar aqui, ó. Tá aqui a foto do livrinho aqui embaixo. E aqui já está o site do CPB. Ó, e CPB, patrocina eles aí. Né? Manda um livro para sortear. Patrocina o pastor também, que é um grande comprador de vocês. Manda um livro para sortear. Olha, eu gostaria de ler esse livro aí. Resumindo tudo que da pergunta da chave do episódio de hoje, ela foi extremamente respondida pelo pastor. Eu acho que ficou legal. Acho que a pessoa, quando ela está sofrendo, ela não consegue raciocinar assim, né? Não. Quando a gente está no meio do sofrimento, é difícil. Pois é, porque você vai usar o seu merecimento. Mas eu fiz isso, mas eu fiz claro. aquilo. Mas quem falou que você merece? E aí, onde a Bíblia explica isso? Em Jó. É. A mulher dele falou, Jó, a gente falou chega algumas lá vezes. e tal, né? Eu já vi cada absurdo, infelizmente, pastores, pessoas pregando, né? E, olha, tá vendo? Aquela pessoa tem uma doença, tem um câncer, porque o pai dela não devolve o dízimo, oferta, como se a salvação fosse por dinheiro, por isso, por aquilo. Aí tá voltando os Jó, tempos, né? Na Jó, época de Jesus fariseu, era assim. fariseu. Tá, mas Jó vai falar o quê? Né? Ele é contra a teologia da prosperidade. Quando eu estava O que é mais pregado nos dias de hoje. eu comecei a fazer um mestrado, né, quando eu estava em Curitiba, na PUC, e tem um livro muito legal de um professor da PUC, que é Jesus vai ao McDonald's, que é a tese dele, de Pasadena. Ele vai falar da teologia da prosperidade. Pô, legal. É um livro também? É um livro. Editora Champagnat. É isso aí. Natália. E aí? Finalizamos com Mereço o a pastor. caneca? Merece a caneca. Não, gostei Vai levar muito a do caneca papo. pra casa. Contanto que, gente, vocês perceberam, né? Que eu e o Thiago ficamos quietinhos hoje, né? Não, Só escutando, assim, ó. vidrados. Só prestando atenção, só Tem observando. tanta coisa que ele falou que a gente não percebe, né? A gente vai lendo a Bíblia. Não, a gente eu espero que você em casa também tenha escutado bem, absorvido tudo isso. E olha, vou até rever de novo esse estudo, porque é um negócio legal da gente lembrar, né? Tem detalhes que ele fala que você lê e passa. E aí começa, não, realmente, Passa olha, não batido. tinha percebido isso. Não tinha me ligado nisso. Espero que a pergunta esteja respondida para você também. Se ela não foi respondida ainda, volta lá na nossa primeira temporada, que a gente fala só sobre o sofrimento. Né? Durante 12, 13 capítulos. E dá mais uma olhadinha lá, que acho que você vai ter um pouco mais de alento e conforto da palavra de Deus Ou chama ao a seu gente coração. aqui no chat, a gente manda o estudo para a pessoa também, né? A gente tem pessoas que Pode podem estar ser. dando uma base para você também. Estamos à disposição. Mas, pastor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente ficou Valeu, muito obrigado feliz de você topar isso aqui nas suas férias. Tá participando aqui com a gente. Já Legal. anoiteceu em Balneário Camboriú, mas está gostoso, está um clima gostoso. É. E agradeço, pastor, pelo estudo que deu para a gente, né? Muito obrigado. Agregou Valeu. muito. Depois vou pegar o link e jogar para o meu distrito. Com pra certeza. Pode jogar. A partir, participarem também. exatamente. Esse vai ser o nosso primeiro episódio da terceira temporada. Isso, 2023, começando com chave de ouro aí, hein? Fevereiro. Beleza. Beijão a todos aí. Obrigado, Deus abençoe. pastor. Um Vamos tirar a abraço para sua conversão? família, vamos? Tu ora para nós, Thiago? Eu oro. Então Pode tá ser. bom. Oremos. Querido bom Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estudarmos a sua palavra. Obrigado, ó Pai, porque Tu nos amas. Obrigado porque enviou o Teu Filho para morrer por nós, ó Pai, e assim temos a oportunidade, através da graça, de irmos morar contigo na Canaã Celestial. Pai, abençoe a cada um de nós, abençoe a cada ouvinte, a cada pessoa que está nos assistindo, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, que o Senhor possa estar abençoando cada lar aqui representado, ó Pai. Amém. Obrigado por tudo, continue nos abençoando o restante dessa temporada, enfim, obrigado pelas tuas inúmeras bênçãos. São bênçãos que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Você que nos assiste, obrigado, continua aí. Semana que vem, episódio novo. E tem convidado especial também, né, Natália? É isso aí. Valeu, gente. Um beijão. Até Um mais. abraço, até mais.